amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Podem sentar, amados. Para mim é motivo de bastante alegria poder estar neste lugar para, junto com vocês, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Quero ser grata ao Senhor por esta rica oportunidade que Ele me concede. Quero ser grata a Deus pela vida do presbítero Rinaldo, foi ele o canal que nos trouxe a este lugar. Ser grata a Deus pela vida do pastor José Miguel, pelos seus obreiros, os obreiros que estão na minha retaguarda, o pastor Maurinho. Imagina como que é difícil para mim, nesse momento, falar neste lugar. Mas quando o presbítero Rinaldo me convidou para estar aqui, eu disse: misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de mim. E tudo me aconteceu para não chegar aqui hoje. A cantora que vinha comigo, o carro bateu. O nosso irmão Antônio que vinha, o carro também teve problema. E de última hora eu disse: eu tenho que ir, porque eu fui convidada e eu não posso faltar. Estou aqui para engrandecer e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu não sou pregador, eu sou aluna da Escola Bíblica Dominical e sei invocar o nome do Senhor nas necessidades. Sei invocar o nome do Senhor e clamar a Ele, e Ele, aleluia, nos responder nas necessidades. Aleluia. Eu tive a oportunidade de ser ovelha do pastor Maurinho por 7 anos. Eu sou paraibana e quando eu estava lá na Paraíba, eu ouvia falar da igreja do pastor Maurinho no Jardim São Pedro, em Tapicirica da Serra, e eu fui muito ousada em dizer ao Senhor: Senhor, me leva para congregar na igreja do pastor Maurinho. E o Senhor me trouxe há 15 anos atrás da Paraíba para congregar no Jardim São Pedro, e há 15 anos eu congrego no setor 48. Por misericórdia do Senhor, já auxiliamos o círculo de oração como segunda dirigente. Hoje não estamos mais auxiliando, porque eu sou auxiliar de enfermagem, trabalho com paciente. Quem trabalha prestando plantão não tem tanto tempo para estar integrado em um cargo local. Mas mediante o meu tempo, eu estou integrada na obra do Senhor, fazendo o querer do Senhor. Trago a saudação do meu pastor. Disse: pastor, me convidaram para ir no setor 14, eu não sei nem como ir. Ele disse: vai e a mão do Senhor seja contigo. Aleluia. Amém? Trago a saudação do meu esposo. Ele disse: então vai lá e diga para o pastor Maurinho que eu mandei a paz, porque ele já se voltou, pastor. Aleluia, glória seja dada em nome do Senhor. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, somente 2 versículos. Glória seja dado o nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 46 e o 47. Versículo 46 e o 47. Aleluia, glória seja dado o nome de Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor: perseverando unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça todos o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja os que havia de se salvar. Querido Espírito Santo, meu amigo fiel, tu não tens me deixado em momento nenhum, e esta é a hora. Fale ao meu coração e à tua igreja por misericórdia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo de Jesus para todo sempre. Caindo na graça do Senhor. Aleluia. Caindo na graça do Todo-Poderoso. Caindo na graça do Senhor.
aleluia, e o Senhor se agradando, e acrescentava o Senhor, aleluia, todos os dias, a igreja primitiva, os que havia de ser salvo, os que havia de se salvar. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Eu sou ex-macumbeira, 22 anos no centro de Umbanda. No centro de Umbanda, a Bíblia diz em Provérbio, capítulo 6, versículo 22, ensina o menino o caminho que deve andar, e crescendo ele não se desviará do caminho. E eu me criei no centro de Umbanda, e no centro de Umbanda todo mundo já sabe o que se aprende no centro de Umbanda. E estando ali no centro de Umbanda, me tornei também lésbica, 8 anos no lesbianismo. Hoje eu sou casada, aleluia, tenho uma história de vida marcada, aleluia, porque o Senhor nos selou com a história de vida. 23 anos eu sirvo ao Senhor. Ele me chamou magrinha com 38 quilos, fumando 3 maços e meio de cigarro. Não tinha mais valor para a sociedade, não tinha mais identidade, tinha perdido tudo. Mas o Senhor é aquele que recicla, aleluia, e faz da reciclagem um vaso de barro sem exaltação, com a excelência do seu perfume para a glória dele. Aleluia. Foi ele quem me reciclou, foi ele quem me chamou, foi ele que me deu um banho de sangue, foi ele que me lavou, aleluia, e me pôs para fazer o seu querer e a sua vontade, e aonde ele quiser que vá. Aleluia. E caí na graça do Senhor com 15 dias de crente. Ele disse: mulher, levante-se e comece a buscar a minha face, porque tenho eu uma grande obra com você. Vou eu te levar os 4 cantos da terra. O Senhor já me levou o sul, o norte, o nordeste, que vim de lá, uma parte do nordeste, aleluia, e uma boa parte de alguns lugares onde o Senhor tem, aleluia, me levado, para testificar do amor dele na minha vida, para testificar do amor dele com o meu testemunho de vida, para testificar da sua grandeza, para dizer que ele é. Se você está pensando que a sua causa não tem solução, esqueça disso. Dobre o joelho, agrade-se o Senhor, caia na graça do Todo-Poderoso, aleluia, se desfaça de si mesmo, entre na presença do Altíssimo, e ele faz o impossível no seu viver. Aleluia. Ele faz o impossível no seu viver. Glória seja dado o nome do Senhor. A igreja primitiva agradava tanto ao Senhor, aleluia, unanimemente, unidos, agradava tanto o Senhor na comunhão, agradava tanto o Senhor no partir do pão, agradava tanto ao Senhor na beleza da sua santidade, que o Senhor acrescentava à igreja primitiva o número de salvo. O Senhor acrescentava à igreja primitiva os milagres que acontecia. Pouco depois do Pentecoste, Pedro e João entram no templo chamado Formosa, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, aleluia, porque agradava ao Senhor na beleza da sua santidade, aleluia. Ele disse: olha para nós, a união daqueles homens era uma união perfeita, olha para nós. Eles estavam unânimes, olha para nós. E o paralítico olhando, achou que ele ia dar, aleluia, dinheiro, achou que ele ia dar uma moeda, aleluia, quem sabe um euro, quem sabe, aleluia, uma moeda americana, quem sabe uma moeda diferenciada, porque crente, aleluia, na pessoa bendita de Jesus, é muito bonito, aleluia, e olhando para quem, aleluia, serve o Senhor de uma beleza encantadora, e ele achava que ia receber de Pedro e João, aleluia, uma coisa diferenciada, e ele disse: olhe para nós, não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levante e ande, resultado de uma igreja que agradava, ou que agrada ao Todo-Poderoso. Subindo neste mundo, contemplando esse templo lindo, aleluia, é resultado de uma igreja que agrada ao Senhor, aleluia. Dobrei os meus joelhos e disse: Deus, aleluia, o Senhor que agraciado esta igreja, aleluia,
agradado. Oh, aleluia! Deus, aleluia, só se manifesta aonde se agrada a Ele. Deus só se manifesta com sinais e prodígios e maravilha quando se agrada a Ele. Aleluia! Pouco depois, aleluia, a igreja do Senhor unânime, aleluia, pouco depois, o próprio Jesus encontra-se com Saulo de Tarso, aleluia, perseguidor, o homem que matava crente, ou que seja, ou compartilhava, como compartilhou com a morte de Estevão, o homem que açoitava crente, o homem que batia em crente. Logo depois, a igreja que, aleluia, que agradava o Senhor, aleluia, glória seja dada no nome do Senhor. Tem não Saulo, mas Paulo, um homem que carrega em si as marcas de Cristo, um homem que carrega em si, um homem que diz: não me importune, porque eu carrego em si as marcas de Cristo. Eu sou embaixador em cadeia por Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. E agora eu quero ler, aleluia, 3 versículos, quando Paulo fala numa expressão linda e maravilhosa. Filipenses capítulo 4 e o versículo, aleluia, 11, ele diz: não digo isto por necessidade, porque já aprendi conter-me com o que tenho. Sei estar batido, aleluia, sei também ter abundância em todas as maneiras, aleluia, e em todas essas coisas estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer, aleluia, necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso, aleluia, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Para estar aqui nesta noite é porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não é por acaso. Posso todas as coisas. Eu cheguei do Nordeste no dia que eu cheguei. Deus usou a vida do pastor Maurício e me disse: és tu, mulher, que tem um marido que está distanciado? Eu disse sim. Ele disse: comece contando uma contagem regressiva, porque hoje tu tomarás posse de vitória. E quando o culto terminou, o meu esposo levantou as mãos e aceitou Jesus. 7 anos servindo ao Senhor, 7 anos de abundância, 7 anos de vitória, 7 anos de bênção, 7 anos de tudo que você pensar, aleluia. O Senhor nos abençoou, aleluia, com 7 anos de crente. Em 2003, Satanás falou comigo na região celestial, disse: eu odeio esta mulher, e tudo que eu vou fazer ela se mete, porque ela é muito enxerida, é muito atrevida. Se eu vou destruir um casal, ela se coloca de joelho e clama ao Senhor dela. A ordem é: frustre as orações dela, pare e não deixe subir. E eu vi uma legião de demônio no mundo espiritual falando desta maneira. O pastor Maurício já não estava mais na igreja. Eu procurei o meu pastor e ele disse, contei um sonho, ele disse: o chumbo que vem é grosso, a senhora se prepare. Eu disse: amém. Se eu já oro, vou andar de joelho, aleluia, vou andar de joelho, aleluia, para vencer as forças do inferno, para vencer as forças malignas, para vencer as potestades, porque não basta ser crente somente para poder vencer Satanás e as suas forças. Não deu muito tempo. Eu olhei para o bar que tinha na frente da minha casa. Eu vi aquele homem que eu caminhava, eu, minha filha e ele, para a igreja, bêbado, embriagado na frente do bar. E eu não vou contar o testemunho porque demora muito tempo.
Aleluia. Um dia eu encontrei com o pastor Maurinho e ele disse: a paz seja contigo, irmã Fátima. Aleluia, eu estou orando por ti e pela tua vida. Eu disse amém, pastor. Ele disse: não se incomode, deixa irmão João se lambuzar. Quando não tiver mais o que ele se lambuzar, ele volta para os caminhos do Senhor. Escuta aí, irmã, você que está impaciente, não passou 2 dias não, não passou 3 dias não, passou 8 anos, aleluia, 8 anos, eu de joelho, como dirigente de ciclo de oração setorial, segunda dirigente, de joelho dobrado, clamando, unida com a igreja, na comunhão dos santos. Não só foi isso, nos 8 anos, eu perdi o cheque especial, pastor Maurinho, eu perdi o cartão de crédito, eu perdi o nome foi por Serasa e por SPC, Lechai que assume Calamaia, eu perdi tudo, mas eu não perdi a fé, não perdi Jesus no meio da caminhada, não perdi a fé, aleluia, glória seja dada o nome do Senhor para sempre. Chamada Arábia, em meio aos 8 anos, o meu esposo arrumou um amante. Eita. Em meus 8 anos, ele desceu para as drogas. Em meus 8 anos, ele foi descendo. E eu de joelho, firme. Não digo isso por necessidade. Como disse Paulo, eu sei estar abatida, eu sei ter fartura, mas também sei ter fome. Eu sei estar abatida, mas também sei estar sorrindo. Eu sei viver no palácio, mas sei viver na choupana. Eu sei viver com 10 reais e sei viver com milhões. Ele disse: eu aprendi a conter-me com o que tenho, aleluia. A alegria que Paulo tinha e o contentamento que tinha no coração de Paulo não era riqueza, não era ouro, não era uma Safira, não era um Corolla, não era um carro do ano, não era isso não. A alegria que tinha no coração de Paulo era a existência do Senhor Jesus Cristo e da ação do Espírito de Deus em sua vida. Verdade. 8 anos, meu esposo parado. Vai bem contigo, irmã Fátima? Vai tudo bem. Vai bem contigo? Vai tudo bem. Firme no Senhor, firme no Senhor. Disposta para pregar na minha igreja. Pregar não, mas testificar que Jesus é, eu vou lá testificar. Amanda lá baixar, eu vou lá dizer que Jesus é bom. E as irmãs chegavam e diziam: irmã Fátima, aquela oração que você fez pelo meu esposo já voltou-se para Jesus. Eu dizia: a minha vez, Jesus, quando vai chegar? Aleluia. Passaram-se 8 anos. O Senhor disse: vou eu te dar vitória. E o Senhor criou o meio, uma situação. Levou o meu esposo para Recife a trabalhar junto com meu irmão, que é pastor, nos prédios da Caixa. E lá ele voltou-se para Jesus chorando. Está lá, servindo ao Senhor. Passei 3 meses agora, pastor Maurinho, no Nordeste, ganhando alma para Jesus. Entrei no centro de Umbanda. Aquela mãe de santo me devolveu aquelas coisas lá que ela servia e disse: eu quero aceitar Jesus como Salvador. Aleluia. 3 meses, casais se restituindo. Eu dizendo: minha filha, por que você vai separar do marido? O meu marido bebe. Eu digo: acabou. O meu bebeu, foi para as drogas, arrumou amante, me desprezou, me deixou e eu não deixei Jesus. Levada na chuva, calavácia. E o Senhor me deu vitória. Casada, aleluia, porque tudo era ação do diabo. Ele disse que eu ia ser frustrada, ele disse que ia parar minhas orações, ele disse que não ia deixar subir, e não tinha uma frustração maior do que uma família destruída, mas ficou eu e Jesus como coluna da minha casa, e a casa se levantou novamente. Aleluia. Não digo isso por necessidade, eu aprendi a conter-me com o que tenho. Aleluia, glória a Deus. E ainda por cima, aleluia, cheguei um momento, glória a Deus, que eu precisei, quando perdi tudo, comer cesta básica. Aleluia. E eu nunca disse para ninguém.
Aleluia. Paulo fez um agradecimento à igreja de Filipenses, porque, aleluia, sofreu com ele nas aflições, sofreu com ele mandando donativo, aleluia. E muita gente vinha de fora, parava um carro na minha porta e deixava a cesta básica, e a igreja que eu congregava eu nunca nem comuniquei que estava precisando, quietinha no lugar, dando glória, aleluia, chamando a labachuri micópia, decamarrácia, em 2007, o Senhor disse: agora eu vou te preparar um emprego para você se restituir financeiramente. Não tinha nada na minha conta estava no zero, aleluia, falida. A conta corrente, o cheque especial eu havia perdido, aleluia. Fui lá, orei no caixa, o Senhor restituiu o meu nome, devolveu o meu nome, devolveu o cartão de crédito, me deu um emprego, restituiu-me, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, para se cumprir o que diz o profeta Joel, aleluia. No capítulo 2, versículo 25, restituirei tudo que foi consumido pelo gafanhoto, pelo tungão, restituirei. O Senhor vai restituir. Eu não sei o que o Senhor precisa restituir na tua vida, mas Ele vai restituir. Eu testemunho da minha vida, do meu testemunho, e enquanto não dava para testemunhar, eu ficava calada, de boca no pó, chorando na presença do Senhor. Mas quando o Senhor me deu vitória, aleluia, agora eu posso. O meu marido ficou com 67 quilos. Ele veio agora em dezembro, porque a netinha nasceu. Ele veio agora em dezembro, pastor Maurício já está com 106 quilos. Está gordo demais, já tem que perder peso. Aleluia, deixou de beber, deixou tudo. Só serve a Jesus. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Mais um pouquinho de tempo e estarei indo para o Nordeste. Da glória misturado com aleluia junto com ele lá. Um pouquinho só de tempo. Aleluia. Glória seja dado a Jesus. A igreja que agrada ao Senhor, que cai na graça do Senhor. O Senhor faz isso e muito mais. Marcos capítulo 16 e o versículo 20 diz a palavra do Senhor que os discípulos partiram dali e cooperando o Senhor com eles, aleluia, confirmava as palavras que saíam da sua boca e fazendo sinais e maravilha no meio, aleluia, do povo. E o povo se maravilhava quando Deus, aleluia, o Senhor coopera com o teu ministério, com a tua família, com a tua casa, aleluia, com o que você faz, aleluia. O mundo inteiro pode cair uma parede de um lado, uma parede do outro. Não é fácil não, viu? Ficar com o peso só não é fácil. Foi o Senhor quem me segurou, foi o Senhor quem me deu vitória, foi o Senhor que me ajudou a chegar até aonde cheguei. Aleluia. Não foi sozinho. Se não for o Senhor que estivesse ao meu lado, quando o inimigo com os seus demônios acendeu sua ira contra mim, ele teria me engolido viva. Mas o Senhor não deixou. Aleluia, o Senhor foi bom. Aleluia, para com a minha vida. Salmo 50 e o versículo 15 diz: invoque-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu, aleluia, me glorificará. Invoque-me, se desfaça de si, entre na presença do Altíssimo, faça o querer do Senhor e você dará vitória. Aleluia. Com o meu testemunho de vida, eu já pude restituir e ganhar muitas almas, aleluia, para o reino de Deus, com a permanência. Se eu não tivesse permanecido, aleluia, o Senhor diz: diga os covardes que volte, os medrosos que volte, os que não suportam a prova volte, mas os corajosos marche, mas os corajosos avance, mas os corajosos marche, porque sou eu o que estou na frente da peleja. Eu nunca vi um corajoso com Jesus perder a batalha. Já viu? Nunca vi. Aleluia. Nunca vi. Quando os 3 exércitos, aleluia, foi avisado a Josafá que ele ia perder a guerra,
Aleluia, ele juntou-se unanimemente com o povo, juntou a congregação, levantou o povo para louvar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. O louvor chegou até o trono, o louvor chegou até a graça, até o trono de Deus como oferta, como cheiro suave às suas narinas. Aleluia. E os inimigos de Josafá começaram a se revoltar um contra o outro, e dizendo: você é contra mim, não, eu sou da mesma. Não, você é contra mim, e se mataram um ao outro. E o Senhor disse a Josafá: essa peleja não é sua, essa peleja sou eu quem vou pelejar. Eu creio, Jesus. Glória, aleluia. Agrade o Senhor, e você vai ouvir ele dizer: agrade o Senhor, e você vai ouvir ele dizer: essa construção não é você que vai fazer, eu vou te dar. Eu sou dono da prata e do ouro, e quando alguém me agrada, eu libero prata, eu libero ouro, surge de onde não existe. Aleluia. Ele chama a existência as coisas que, aleluia, que não existe, como se ela já fosse, como se ela já tivesse formada. Aleluia. Glória seja dada em nome do Senhor. Agrade ao Senhor, e Ele te dará vitória, Ele te acrescentará, irmãs, para o círculo de oração, Ele acrescentará as almas, aleluia, para o reino de Deus. Vencendo esta prova, hoje o Senhor nos deu, aleluia, a oportunidade e a condição de cuidar de uma casa de recuperação que tem lá em Juquitiba. Já temos 14 internatos que já largaram o crack, que já largaram a farinha, que já largaram a maconha. Aleluia, estão lá sendo restituídos para a glória de Deus. Agrade ao Senhor, aleluia, e Ele se agrada de você, aleluia, e Ele te acrescenta o número de salvo, Ele te acrescenta os milagres, Ele te acrescenta, aleluia, aquilo que você necessita para com sua vida. Agrade ao Senhor. Deleita-te no Senhor, descansa no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Aleluia. Eu não sei, aleluia, se o teu problema é maior do que esse. Se for maior do que esse, eu te apresento um Deus que é maior do que o teu problema, que Ele pode resolver, aleluia, todas e qualquer questão. Eu disse: Deus, aleluia, quem desceu para mexer foi uma legião de demônio, porque eu ouvi Satanás dizendo que era para parar minhas orações e frustrar. E quando a terça parte desce, eles fazem um estrago muito grande. Sabe o que foi que o Senhor me disse? Quem foi que fez os anjos? Eu disse: o Senhor. Aleluia. Quem foi que fez o céu? Eu disse: o Senhor. Quem fez a terra? O Senhor. Eu sou maior do que os anjos, eu sou maior do que a terça parte, eu sou maior do que o Satanás, eu sou maior do que potestade, eu sou maior do que principado, eu sou maior do que todos os demônios, e eu tenho poder para deter o inferno com todos os seus demônios, e eu vou lhe dar vitória. O Senhor nos dará vitória, aleluia, na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Então somente agrade ao Senhor, caia na graça, aleluia, do Senhor, que Ele te dará vitória. Aleluia. Eu tenho um voto que eu fiz ao Senhor quando a minha filha ficou cega, porque eu não quis entregar uma profecia. Achei muito difícil, não entreguei, minha filha ficou cega. Eu fui para o UTI cega. Em 24 horas ela estava cega na UTI. Eu disse: Senhor, se tu devolver a visão da menina, onde eu chegar pela primeira vez, eu louvo o teu nome. Eu vou ficar só com um corinho, aleluia, para devolver a oportunidade. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus.
agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus. Amém? Eu tenho o meu testemunho. Eu gravei ali na igreja do Jardim São Pedro, aleluia, na igreja do pastor Maurinho. Glória a Deus. Se você quiser adquirir um testemunho, vem em casa, eu não ponho testemunho público. Se você quiser adquirir, custa R$10. Adquira, veja, aleluia, o que Deus faz na vida de um ser imperfeito, aleluia. Ele coloca o seu amor para testificar do seu grande amor e sabe da sua grande obra. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.